Bom, vamos lá conhecer mais um pouquinho do nosso corpo. Nós vamos falar das dores, das dormências, dos formigamentos, das dores nos membros inferiores, chegando até os pés, até os dedos. Tudo em detalhe para vocês aprenderem a entender o que acontece, que é fundamental o paciente, o meu aluno, entender o que acontece no corpo. A resposta do tratamento ela é mais rápida e mais efetiva, tá? Vamos lá, gente. O nosso corpo ele é feito de raízes nervosas. O que são as raízes nervosas? Nós temos o sistema nervoso central, que sai aqui da nossa cabeça. Imagina que numa casa, aqui é a caixa de força, tá? Então, o sistema nervoso central. E nós temos o sistema nervoso periférico. O que é o sistema nervoso periférico? São raízes nervosas que saem de toda a nossa coluna. Vamos lá com o meu esqueleto, tá? São aqui, ó, que saem de toda a nossa coluna, aqui, ó, tá? E vai para as extremidades, vai para os braços, vai para os ombros, vai para as pernas. E cada região dessa, existe os plexos, o conjunto de nervos que sai das regiões. Então, tem os plexos cervicais, tem os plexos torácicos, lombares e sacrais. Esses plexos são conjuntos de nervos que vai para os braços, para as pernas, para a parte anterior da barriga, que vai para os órgãos genitais. Então, isso tudo é por estímulo nervoso. E se você parar para tentar associar, é tipo fio elétrico mesmo da nossa casa. É onde sai toda ali a inervação que vai para a rede elétrica que vai para os quartos, que vai para a cozinha. Agora você imagina se alguma coisa, tanto da caixa ali de força, ali da central, do sistema nervoso central, da caixa de onde sai a eletricidade, quebra, queima, dá algum curto-circuito. O que vai acontecer? A casa inteira vai sofrer com isso, se for lá na caixa central. Agora, quando for um cômodo só, uma parte da fiação que foi comprometida, que vai só para o quarto, vamos pensar que a gente está falando da inervação que vai para as pernas, que são os plexos lombares e os plexos sacrais. Quem vai ser comprometido vai ser o quadril e vai ser os membros inferiores. Claro que não esquecendo, se é cervical, pode formigar lá embaixo? Pode, tá? Se é uma lesão mais central na cabeça, então é o corpo inteiro. Cervical, membros superiores do tronco para baixo. E assim da coluna torácica para baixo, lombar, e aí vai descendo a área da lesão, vai pegando mais a parte das extremidades. Não estamos falando de lesões de canal medular, tá bom? Nós estamos falando de doenças neuropáticas das raízes nervosas. Então, não estamos falando daquele caso tetraplegia, paraplegia. Então, vamos falar de alterações da condução da raiz nervosa, tá certo? Então, vamos lá. Como o tema hoje é membros inferiores, vamos pensar ali em lombar para baixo, tá? E por que acontece isso? Imagina se associar a sua casa a um curto-circuito nas informações que vão para aquelas regiões, que vai só para o quarto, que vai para o banheiro. Então, pegou ali a região da lombar, vai pegar daquela parte para baixo. Só que não esquecendo, quando nós estamos falando de neuropatia, nós temos também aqui o nosso cérebro. Pode dar uma alteração no sistema nervoso central em relação à condução elétrica e afetar os membros inferiores, tá? Por exemplo, nós temos a doença diabetes. O que acontece com a diabetes? Vocês imaginam que o fio, o nosso nervo, ele tem uma capa protetora, tá? Que envolve esse fio para melhor condução da informação. Quando acontece o diabetes, pode acontecer o quê? As dores neuropáticas periféricas, as dores, formigamento, alteração de temperatura, dormência, porque essa capinha que chama mielina, ela começa a ser afetada pelo aumento da glicose no sangue, pela hiperglicemia. E aí o que acontece? As doenças neuropáticas. Então, o diabetes ela é uma doença que acomete bastante o sistema nervoso periférico, tá? E envolve toda a raiz nervosa. Tá certo? Então, o que pode acometer as raízes nervosas que afetam a perna? Diabetes,
Aumento, sobrecarga mecânica na coluna lombar, afetando quem? O famoso nervo ciático. Tá? Você tem uma sobrecarga mecânica, você pode sofrer por uma hérnia, você pode sofrer por uma diminuição no espaço dos discos ali da coluna e comprimir raiz nervosa. Você pode ter uma artrite reumatoide e ter um processo inflamatório na coluna que vai afetar também a raiz nervosa. Ela vai ser comprimida e vai desenvolver essas alterações. E também pode ser por casos de fraturas, acidentes de automóvel, que machuca a coluna e pode seccionar ou comprometer uma raiz nervosa, ou às vezes pega só de leve na raiz nervosa e você fala, vai lá no exame, às vezes não apareceu nada, mas você fala, não estou sentindo a minha perna normal, eu sinto uma dor em peso, eu sinto um formigamento, e não esquecendo a parte vascular. Muito importante você falar com o seu clínico, com o seu médico vascular, com o cardiologista, para sempre averiguar a parte vascular, de irrigação sanguínea das extremidades, tá bom? Então, o que acontece? Fibromialgia. A fibromialgia também dá essas características? Sim. Tá? Mas não é para pensar que só porque tem alteração da dormência dos membros inferiores, dormência, formigamento nos membros inferiores, é uma fibromialgia. A fibromialgia ela é mais generalizada e precisa de um médico bem específico aí para fazer esse diagnóstico e você ter a melhor conduta, tá? Então, fibromialgia pode acometer os membros inferiores, mas não é só membros inferiores, pega mais os superiores também, então é um diferencial e acomete vários outros compromete a nossa saúde de várias maneiras, como a depressão, né, a insônia e vários outros fatores, mas tem que fazer um exame físico, clínico, bem detalhado e nem sempre numa primeira consulta você vai conseguir fazer esse exame, tá? Artrite reumatoide. Artrite reumatoide pode desenvolver dores neuropáticas. Traumas emocionais podem desenvolver dores neuropáticas. Tá? Um exemplo, pessoas que sofrem abuso sexual. A violência é tão grande que, às vezes, para a gente conseguir chegar naquele quadril, mobilizar aquele quadril de novo, a pessoa tem uma alteração da sensibilidade. Só para vocês terem noção como o corpo é sensível. As pessoas criam um mecanismo de defesa ou, se não, de reação alguma coisa para se proteger. E o medo é tanto que o corpo dá um curto-circuito, tá? Então, assim, alterações mecânicas pode acontecer também, tá? Artrite reumatoide, a fibromialgia, traumas. Vamos lá, que mais? Hérnia de disco na coluna lombar. Não esquecendo, compressão do nervo ciático e vários outros problemas que você pode pensar e que está acontecendo a compressão da raiz nervosa. Espasmo muscular. Quando você está com a coluna lombar ou o glúteo muito comprimido, muito com uma contração muscular muito forte, vai lá e pode contrair a musculatura e comprimir a raiz nervosa. Então, isso é outro fator muito importante. Outro dia, eu sempre falo esse assunto nas lives, um paciente operou o ombro, ele estava super assustado, e o que aconteceu? Esse paciente fez o pós-operatório do ombro, correu tudo bem, voltou à amplitude normal, uma lesão de ruptura de tendão, correu tudo bem, e o que aconteceu? Ele estava com tanto medo de mexer o ombro, que ele desenvolveu uma neuropatia. Então, o lado emocional, ele é super importante para a neuropatia. Então, sempre é importante cuidar ali da parte emocional nas doenças periféricas, tá bom? E deixa eu só falar uma coisa, existe o sistema nervoso central, o sistema nervoso sensitivo, que é da sensação do corpo. Então, às vezes, você pode encostar o seu pé no chão e você não ter a sensibilidade. Você fala assim, nossa, ou parece que tem uma almofada no pé, ou tem uma alteração aqui da planta do pé no chão, tem alguma coisa ali acontecendo que você fala, não tá a mesma coisa um pé do outro, ou os dois estão comprometidos, tem as dores na hora do apoio do pé, isso tudo é o sistema nervoso sensitivo, né? A informação da sensibilidade do pé. Tem gente que tem alodine, o que é? A água do chuveiro
pega na perna, encosta na perna e pode doer. O vento pode incomodar a sensibilidade. E a parte do sistema nervoso motor, que é a parte de movimento, você não consegue executar. Você fala assim, eu quero fazer o movimento de marcha do meu pé e meu pé não está obedecendo. Pode ter o comprometimento motor. Eu quero levantar a perna, mas ela não está funcionando do jeito que eu gostaria. Dela levantar e descer. Tá bom? Então, muito cuidado e observar. Não acha, eu tô sentindo, mas é assim mesmo. Tem que procurar a ajuda do médico. Quem eu recomendo para cuidar das neuropatias? Pode ser o neurologista ou pode ser o reumatologista. O reumatologista que vai ver mais essas doenças autoimunes, como artrite reumatoide, fibromialgia, vai fazer uma investigação, tanto física como de exames de laboratório, exames de imagem, para investigar. De todas essas doenças que eu falei, a fibromialgia é uma doença realmente que só o consultório médico ali do seu médico que vai fazer esse exame e vai te acompanhar, porque não existe exames de sangue ou exames de imagem que detectam uma fibromialgia. Eu já vi paciente falando assim, o médico não pediu o exame. Ele falou que eu tenho fibromialgia, mas não tem como saber sobre a fibromialgia durante um exame. Tem os exames, o máximo que pode chegar mais próximo dos exames que eles avaliam a temperatura do seu corpo, onde está mais quente, onde está a parte mais comprometida da fibromialgia, tá? Então, mas exame de diagnóstico para fibromialgia nós não temos ainda, tá bom? Então, o que eu recomendo muito, neurologista, de preferência especializado em dores do sistema nervoso periférico, sistema nervoso central, para saber o que está acontecendo, e principalmente um reumatologista. Depois que você vai ao médico, você pode ter tido o diagnóstico também da polineuromialgias, que pode ser um comprometimento de raiz nervosa, afetando os músculos também, com as dores, tá? E, gente, o processo degenerativo, o envelhecimento, também pode dar processo de degeneração nesse sistema nervoso. Tá? Então, assim, sempre acompanhar e levar tudo em consideração. Carla, mas o médico falou que eu tenho esse problema da neuropatia por envelhecimento, então não tem mais o que fazer. Não é bem assim. Isso eu já escutei de muitos pacientes. E quando eles começam a ver que é possível sim a melhora através do estímulo dessa raiz nervosa, eu não estou falando, gente, que tem a cura, mas você tem como melhorar. Eu tenho pacientes que melhoraram da dor e permaneceram com um leve incômodo na sensibilidade. A dor passou, mas quando eu encosto o pé no chão, eu sinto que parece que tem uma almofadinha, um algodão lá dentro, lá embaixo no calcanhar. Então, sempre tenho que melhorar. Tá? Não fica pensando que por uma dor você está decretado a incapacidade ou viver com aquela dor. É só você saber o caminho direitinho de como trabalhar e não ficar só ali no local que está o formigamento, que está a dor. Sempre quando tiver neuropatia ali das extremidades, da perna, da coxa, você tem que pensar na coluna. Você tem que pensar na coluna. É de lá que vem as informações dos nervos, tá bom? Então, vai lá, foi no médico, ele fez um diagnóstico de qualquer uma dessas doenças e vai vir para a fisioterapia. Não tem escapatória, gente. As neuropatias é o movimento. São movimentos bruscos? Não, são movimentos lentos. Hoje eu vou demonstrar alguns exercícios para vocês. Eu já fiz outros vídeos de dores neuropáticas, então eu não vou fazer os mesmos exercícios, porque tá lá. Se você for lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, os vídeos estão lá. Se você jogar Carla Diniz, fisioterapeuta, dor neuropática, fibromialgia, vocês vão ver que tem uma série já de exercícios lá para vocês, tá? Hoje eu vou fazer um pouquinho de exercícios em pé, para vocês perceberem que em pé também você tem que estimular o seu corpo. Não é só deitadinho, estimulando o pé a posição, num exercício só. Você tem várias formas de estimular o seu corpo e as raízes nervosas, tá bom? Você vai vir para a fisio, a gente vai fazer a avaliação da fisioterapia, porque tem a avaliação do médico, que é a avaliação dele, e tem a nossa avaliação, tá? Não que a gente vai ser contra o médico, mas a gente só faz a avaliação para ver o grau de alteração da sensibilidade, porque o médico vai mandar a prescrição, fibromialgia, artrite reumatoide, polineuromialgia, mas assim, se o seu fisioterapeuta não fizer uma avaliação para ver os nervos qual é a parte que está mais alterada, força muscular,
força, a parte sensitiva, ver como está a sua coluna, fazer movimentos com você diferentes para ver se esse formigamento, essa dormência aumenta ou diminui, fator de melhora, fator de piora. Isso é a avaliação da fisioterapia. Você vai lá, avalia para saber o que está acontecendo. A conduta, a maioria das vezes, é o movimento. Tá? A não ser que seja uma dor muito incapacitante, a gente vai passivamente chegando naquele corpo, conquistando aquelas estruturas todas, para depois que o paciente às vezes vem com tanta dor, ele vem tão protegido que a gente tem que falar, sabe, calma, eu vou te ajudar, não vou sair te alongando para te machucar. E aí vai conquistando ali o movimento novamente. Ah, gente, muito importante. Quando os médicos, você foi lá no médico, ele acha que você tem que tomar um antidepressivo, converse, tira toda, não sai com essa pulga atrás da orelha. Por que que o senhor está me dando antidepressivo? Eu tenho depressão? Porque as pessoas não tomam a medicação correta por preconceito, sem saber o porquê que está tomando. Muitas vezes o antidepressivo é um super aliado das dores neuropáticas, porque faz com que o cérebro comece a se conectar melhor com o seu sistema nervoso periférico. Porque se deu aquele curto-circuito lá na sua cabeça, com o movimento do seu corpo e está tudo bagunçado, o antidepressivo vai regularizar. Você não vai ficar dependente, você não vai... Lógico que você tem que ter um médico ali, tem que ser médico, não somos nós fisioterapeutas, para te orientar com a medicação, para ver qual que é ideal para você. Porque são medicações que você tem que adaptar ao seu organismo. E muitas vezes ajuda demais as dores neuropáticas, tá? Das extremidades inferiores. Então, é assim, não vão embora, gente, das consultas médicas, que acontece demais. O paciente chega e fala assim, Carla, você acredita que o médico quis me dar antidepressivo? Eu não tenho depressão, eu não sou louca. Então, gente, vamos com a informação correta, tá? Questionem, não saiam de lá com a dúvida. Fala isso, doutor, eu não tenho depressão. Para ele esclarecer para você que às vezes a gente não tem uma informação tão importante dessa. E um remédio que pode te ajudar, você deixa de tomar e muitas vezes melhora e melhora muito, tá bom? Então, não saiam com a dúvida do consultório. E outra coisa que eu falo para os pacientes, gente, escreva no papel, porque às vezes as consultas, principalmente de convênios que o fluxo é maior, você não consegue fazer todas as perguntas e doenças neuropáticas são muito abstratas, né? Você não sabe informar direito o que pega, se você está sentindo a parte do sistema nervoso autônomo, que pega os órgãos, ou que dói ali o testículo, o pênis, você fala, meu Deus, eu tinha que ter falado isso, tem que falar isso, porque a inervação vai para lá também, tá? Então é o seguinte, gente, às vezes, se você tá com dor no órgão genital, às vezes trabalhando com a coluna melhora. O problema, você já fez lá todo o exame com urologista, ginecologista, tá com alguma alteração, mas às vezes é lá na coluna, tá? Não esqueçam dessa informação. Tá? Eu vou demonstrar os exercícios para vocês. Então, olha, outra coisa importante, o uso de medicamentos sem uma orientação de um médico pode desenvolver dores neuropáticas. Tem muita medicação, analgésicos, que podem desenvolver o sistema de dores neuropáticas. Então, gente, não tomem remédio sem uma orientação médica. Não acha, eu vou tomar, tô com uma dorzinha. Uma coisa é um dia, outra coisa é o uso repetitivo. Tem o curto-circuito da dor, o encaixe da informação da dor. Vamos supor, eu coloquei a mão no fogo, queimei a mão. O fato, queimei, vai vir uma informação de que o fogão estava quente, vai ter informação, tira a mão, aí eu vou tirar a mão e vou ver que eu queimei. Isso tudo é estímulo. E aí vai cicatrizar e vai melhorar. Quando eu tenho um curto-circuito da dor, a dor ela fica constante, ela não passa. Ela não passa. Você vai tomar remédio, vai entrar, tem gente que entra em morfina e entra naquele ciclo da dor e fica dependente, sim. Então, gente, medicação é com orientação médica, tá? Não usem analgésicos, anti-inflamatórios de maneira indiscriminada, tá bom? Não usem. Cuidado com a medicação, tá? Vamos lá para os exercícios. Nós vamos fazer hoje, eu vou fazer os exercícios em pé, tá? Por isso que eu já falei para vocês lá nos canais, lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, na Semana Viver Sem Dor, eu vou explicar tudo isso direitinho, mas nos canais, lá nas redes sociais, tem todas as informações, tá certo? Vamos lá.
Vou começar com o exercício, vou dar 3 exercícios, um mais simples, um intermediário e um pouquinho mais avançado, tá? Vamos lá? Ó. Lembra que eu falei a importância, deixa eu ver aqui a distância, a importância de trabalhar o corpo como um todo. Então, se eu estou com alteração na planta do meu pé, esse exercício é muito simples, tá? Vai envolver equilíbrio também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subir, fiquei na ponta dos meus pés, cuidado para não inclinar para frente nem para trás. Subi na ponta, voltei, abri uma perna. Aí eu vou subir, descer, abrir a outra. Posso abrir os braços? Posso abrir os braços. Então, ó, subo, desço, abro. Subo, desço, deixa mais para trás. Ver se tá bom aqui para vocês, para não cortar minha cabeça. Subo, desço, abro. E devagar, gente. Quanto mais devagar, melhor informação para os tecidos. Tá? Eu não tenho equilíbrio. Então, você vai segurar numa cadeira. De preferência, coloca só uma mão, um dedo, só para dar estabilidade. Segura ele com o dedo, sobe, para já ir treinando o equilíbrio. Gente, equilíbrio, sistema nervoso ali central. Ó, tá tudo lá dentro do nosso cérebro. Vai segurar, descer, abriu. Se não, já conseguiu fazer sem. Ah, então assim, gente, não tem desculpa para não fazer. Se não dá para fazer sem apoio, vai lá, segura numa cadeira com o dedinho. Não deu com o dedinho, vai com uma mão. Não deu com uma mão, vai com as duas. Mas você sempre tem a possibilidade de fazer. E assim eu vou dando toda a informação para a raiz nervosa da minha coluna, que vai ali para as extremidades. Estou trabalhando com o meu cérebro em relação ao equilíbrio e coordenação do movimento, que vai através de raiz nervosa para as minhas pernas. Sobe, desce, abriu. Vou fazer de lado. Sobe, desce, abriu. Cuidado para não ir para frente. Você tem que ir para cima. E volta. Vai lá para o outro lado. Tá bom? Esse foi um exercício. Esse exercício que eu fiz agora, você consegue trabalhar. Muita gente tem a fasciite plantar, aquela alteração da planta do pé, e você vai tratar, fica só no pé. Não. Esse exercício é muito bom para fasciite plantar. Você está mexendo com toda a inervação que vai até a planta do seu pé. Tá certo? Agora, gente, de lado, lembra sempre de postura. Orelha, ombro, quadril, joelho, tornozelo na mesma linha. Não é para jogar lá para frente nem jogar lá para trás. Eu vou pegar, eu vou inclinar o meu tronco para frente. Ó, o que eu consegui? Se é aqui, se sentir dor, respeita, vai no limite agora. Se não, vai lá embaixo. Cheguei aqui, eu vou dobrar os meus joelhos, vou tirar os calcanhares do chão, vou voltar, esticar e vou voltar minha coluna. Estou mexendo com força, raiz nervosa, membros inferiores, dando estímulo para a raiz nervosa. Quanto mais devagar, melhor. Então, olha, inclinei para frente, dobrei os joelhos, tirei o meu pé do calcanhar do chão, voltei, estendi os joelhos, senti alongar minha parte posterior e voltei. Cara, não consigo ter o equilíbrio. Vai, põe uma cadeirinha do lado, põe uma cadeirinha na frente e apoia com as mãos. Vamos lá? Dobrei, inclinei, dobrei, tirei o calcanhar devagar, controlo o movimento, estendi minha perna e voltei o tronco. Inclinei o tronco para frente, flexionei, dobrei joelhos, tirei o calcanhar, olha o equilíbrio, olha quanta informação a gente está dando para o tronco, para as pernas. Você está tendo que pensar para executar esse movimento. Dobrei, tirei, voltei, estendi, flexionei, dobrei os joelhos,
tirei meu calcanhar do chão, voltei o calcanhar, estendi meu joelho, voltei minha coluna. De novo, inclinei meu tronco, dobrei meu joelho, tirei do chão, voltei, estendi. Vamos lá? Inclinei, sinto puxar lá atrás, tudo devagar, viva os movimentos, dobrei o joelho, tirei meu calcanhar do chão, voltei, estendi, subi o tronco. De novo, inclinei, dobrei, tirei o calcanhar, voltei, estendi e subi. Tudo isso eu estou estimulando a raiz nervosa. Todos esses exercícios. E dores neuropáticas, gente, não são problemas que resolvem de um dia para o outro. Tá bom? Você tem que ter muita paciência, manter a calma. E aí você vai conquistando novamente o seu corpo. Agora vamos para o terceiro. Vai ser assim, uma perna na frente, outra atrás. O que a gente vai fazer? Vai levantar, vai quase encostar aqui, não conseguir, vai no limite, tá? Não conseguiu agachar, agacha até aqui, senão vai até lá embaixo. Não encosta o joelho no chão, tá? É pra ficar, olha, eu vou fazer o movimento completo, vai fazer um balanço, ó. Olha o meu pé de trás, eu tô sobre os meus dedos. Vou terminar aqui, ó. Tá? Ó. Vou tirar o braço só pra ver. Chegou aqui. Eu vou subir e balançar. Perna e braço oposto, tá bom? Então, olha, vamos lá? 1, 2, subir. 1, 2, subir. Olha como tá. Estou mantendo a força na perna da frente. Olha os meus dedos do pé aqui, ó. 1, 2, subir. 1, 2, subir. 1, 2, subir a perna. E mantive o braço do lado oposto. 1, 2, subir. De novo. 1, subir. Agora, vou fazer o outro lado. Vou fazer de frente para vocês. Tudo bem? Vamos lá? Uma perna na frente e outra atrás. Os dois braços aqui na frente, ó. 1, 2, subir. Qualquer coisa faz segurando na cadeira do lado. 1, 2, subir. 1, 2, subir. 1, 2, subir. 1, 2, subir. Prestem atenção no dedo do pé atrás, ó. Olha, eu estou dando informação para o meu nervo quanto ao movimento. Então, ó. 1, 2, subir. Subir. Tá bem? Foram 3 exercícios onde eu mostro para vocês como o movimento influencia nos nervos. Então, é simples, bem feito. Tá bom? Quem quiser fazer perguntas, fique à vontade. Deixa eu ver aqui. Gelo ou calor para as dores neuropáticas? Calor, tá? É calor. Sabe por quê? Por que o calor? O calor faz aumentar a irrigação sanguínea, aumentar o fluxo sanguíneo da região, tá bom? Então, se pensar em dores, é calor, tá? Nada de alongamento. Alongamento, gente, muito cuidado, são alongamentos sutis, devagar. Lembra que vocês estão pensando, a gente está tratando de raiz nervosa, está recebendo informação. Então, vai com calma, tá? A Helenise, obrigada mais uma vez. De nada, Helenise.
Helenise, você que está no Construindo um Corpo Sem Dor, responde para mim. É você que está, né, no Construindo um Corpo Sem Dor? Ou é outra Helenise? Que tem uma Helenise que está na turma 4. Regina, o que quer dizer quando diz dor neuropática? Seria a dor do nervo? Sim. Sim, Regina. A dor neuropática é dor da raiz nervosa, que eu expliquei lá no começo da live, que tem diferentes causas, por compressão ou por um problema na comunicação das informações nervosas com o cérebro. Depressão pode dar, sim, depressão pode dar também problemas. Lembra que eu falei do antidepressivo? Mas não associem, tá? Se o médico receitar antidepressivo para dor neuropática, muitas vezes é super precisa. Ah, Helenise, sim. Ah, Helenise, que legal você estar aqui. Melhorando a cada dia. Que legal, Helenise. A Helenise, ela faz parte da turma 4. E ela disse, né, eu falei com ela outro dia pelo telefone, como ela melhorou. Muito legal. E a gente, é isso, né? É trabalhar o corpo como um todo. Você conseguir pensar como as qualidades das suas articulações, do seu músculo, com maneira simples, eficaz. A Vilma, as dores provocadas por problemas nos nervos podem melhorar com exercício? Tem que ser o exercício, tá? Gente, a gente está falando de... Vamos pensar o seguinte, numa situação mais grave. Vamos pensar numa situação que você está com incapacidade de movimento grave, você quer ter a coordenação do pé e não consegue. Aí, realmente, gente, é pronto-socorro. Pronto-socorro, tá? Agora, quando é o formigamento, a dormência, você já fez exame, você já sabe que tem essa neuropatia... Quando é uma coisa grave que não se mexe, não estimula, quando é incapacitante. Mas o incapacitante, gente, é que eu falo o seguinte, eu preciso andar, o meu pé não obedece. Aí é grave, gente, é hospital, tá bom? Mas olha, o resto é com movimento. E simples, vai devagar. Tem os outros dias que eu eu até trouxe a escova para mostrar para vocês que eu ensinei sobre escovação. Olha, essa escova macia de sapateiro para escovar a área que está com alteração da sensibilidade. Tá? Ainda Vilma. Mas como o exercício pode melhorar um problema no nervo? O nervo pode ser exercitado? Então, gente, o que acontece nesse caso? A Vilma que está perguntando, o que acontece nesse caso? Quando a gente tem uma alteração do sistema nervoso periférico, está mexendo o plexo, as pessoas muitas vezes ficam pensando, se eu tenho um problema na coluna de raiz nervosa, eu vou dar informação para a minha coluna. Então, o que acontece? Muitas vezes, eu posso dizer a maioria das vezes, eu não vou direto na coluna. A pessoa pode estar com formigamento, eu vou dar todo o estímulo no pé, na coxa. Por que isso? Os nervos estão passando no músculo. E do jeito que os nervos dão informação para o músculo dá para o nervo. Então, você imagina, eu estou com o músculo ali comprimindo uma raiz nervosa. Eu vou soltando devagar, gente, é devagar mesmo, não é bombeando, não é fazendo força excessiva, é o simples, bem feito, devagar. E através do movimento eu vou mostrando para o meu cérebro que aquele nervo pode fazer a função dele, daquela informação nervosa com tranquilidade. É a mesma coisa, se você está com uma dor de barriga, você quer ficar esticando de vez, você quer se abrir totalmente, não, você quer ficar encolhidinho. É isso que acontece com a raiz nervosa. Se ela se sente agredida, ela vai se fechar mais ainda, os músculos vão contrair mais ainda. Agora, quando eu mostro para o músculo, olha só, eu vou mexer com você devagar. Vamos fazer o exercício ponta do pé, volta devagar. Vai devagarzinho, o que acontece? O músculo vai falando assim, tá bom, não é que eu tô ficando melhor? Aí o músculo vai lá e fala pro nervo, é isso aí. Fica tranquilo. Agora a gente vai começar toda aquela região entender que a qualidade do movimento vai fazer aquela estrutura toda funcionar melhor. Isso é informação através do movimento para a raiz nervosa. Não sejam agressivos na dor, tá? Mas também não fiquem parados, tá? Porque quanto mais parado, maior a informação do nervo. Não mexe, não mexe, não mexe.
tá? E aquele nervo precisa ter informação. E através do estímulo, você dá informação para o nervo. Tá bom? Tati, tenho fibromialgia e tenho muitas dores para fazer exercícios. Mas meu reumatologista insiste que preciso fazer. Vendo aqui os seus exercícios, acredito que consigo fazê-los sem sentir tanta dor. Gente, fibromialgia. O que acontece? Se você está na fase aguda, aquela dor está ativa, fique em repouso, tá? Fica 1, 2 dias mais quietinho. Deu uma melhora, gente, você está se sentindo mais disposto, vai para o exercício. Vai para o exercício. Nada agressivo, começa devagar, devagarzinho, sentindo ali o seu corpo trabalhar. Vai dando informação de que o movimento vai dando mais função para o seu corpo. E as dores vão, o corpo, gente, o movimento, ele libera a serotonina no cérebro, tá? E a paciente com fibromialgia fica muito mal pelas dores. E o que acontece? Quando você consegue acertar uma maior frequência nos movimentos, o intervalo das dores começa a ficar cada vez maior. Você vai tendo menos episódio de dor, tá? Mas na fase que você tá mal, fica quietinho, respeita o seu corpo. Melhorou um pouquinho, começa. E assim vai fazendo o ciclo, tá bom? Quais os exercícios são essenciais para o dia a dia? O que você achar bom para o seu corpo. Às vezes, o simples que você fizer, desde que seja para o corpo todo, já é bem-vindo, tá? Se você mexer com o seu corpo, tem exercícios sensacionais que você vai trabalhando com o seu corpo inteirinho, você consegue ter um movimento. Que você achar que o seu corpo... esses que eu falo nos meus canais, que eu ensino vocês a trabalharem o corpo como um todo, vocês acharam que hoje eu ia mexer só com a perna? Não, a gente mexeu com coluna, mexeu com o braço, com equilíbrio, coordenação, para chegar na raiz nervosa, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Então, aqui está perguntando, né? Como posso conhecer ou pesquisar resultados práticos dos seus procedimentos e técnicas? Gente, lá no meu Facebook, no Instagram, tem tudo lá, tem a minha história lá. Mas quem ainda não me conhece, eu sou fisioterapeuta especializada em ortopedia, eu sou especializada em dor crônica, em estudo do movimento, eu trabalho há 20 anos com isso, e aí eu trabalho mostrando, não só tratando os pacientes, mas mostrando para o paciente a importância de cuidar do corpo, não só ali na fisioterapia, mas para ele ter na vida dele as ferramentas para poder sempre ter uma qualidade de vida, evitar que a dor volte, em doenças crônicas, que saiba administrar aquelas dores, aumentar os intervalos sem as dores. Esse é meu papel como fisioterapeuta, tá bom? Gente, eu acho que não tem mais pergunta, tá bom? Tchau, gente, bom descanso, fiquem com Deus, até amanhã.